Bem-vindo. O número de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária no Sudão é agora de 30 milhões e 400 mil, de acordo com o mais recente relatório da ONU. O país está em guerra há quase 2 anos. Os mais de 30 milhões de pessoas a precisarem de ajuda significam aproximadamente 64% da população. Trata-se de um aumento de 23% em relação aos 24 milhões e 800 mil pessoas registadas no relatório anterior. A escalada do conflito armado e o acesso humanitário limitado são as causas deste aumento. De todos aqueles que estão em perigo, cerca de 16 milhões são menores. O Plano de Resposta e Necessidades Humanitárias do Sudão 2025 necessita de 4.200 milhões de dólares para fornecer ajuda e proteção aos mais vulneráveis. As áreas mais afetadas incluem os estados ocidentais do Darfur Sul e Darfur Norte, o estado de Gezira, no centro do Sudão, e a capital, Khartoum, onde mais de 11 milhões de pessoas precisam de bens essenciais como alimentos e água e também de cuidados de saúde. O aumento do custo de vida na Nigéria levou muitos residentes de Lagos a recorrerem aos bancos alimentares. As instituições que anteriormente eram pouco comuns no país tornaram-se uma salvação para mais de 30 milhões de nigerianos que enfrentam fome aguda. The current fiscal policies of the new administration, a whole lot of people have actually, gone into more poverty. A recent report by WFP says that more than 70% of our population can barely afford a healthy diet. Prices of food have gone really high. Food inflation, is almost, 40%. So with all of this in place, more people, of course, will seek reliefs, instant relief, temporary relief that Food Bank offers. And as such, a whole lot of people will want to come into the food bank. We've seen that upsurge in demand for our services. We've had to increase our budgets. At times, we've even had to cut the sizes of food we give in order for us to reach more people. O Ghana deixou de exigir vistos a africanos. A medida entrou em vigor no início deste ano. O país passa a permitir a entrada sem visto para cidadãos de todos os países de África. A luz verde a esta mudança foi dada por Nana Akufo-Addo em dezembro e ocorre após uma promessa feita pelo ex-presidente nos diálogos de prosperidade de África. Disse que esta medida pretende construir laços mais fortes em todo o continente. Espera-se que a nova abordagem aumente o turismo, o comércio e as viagens para o país da África Ocidental, já que alguns analistas apontam as restrições de visto como um obstáculo para esses setores. O Ghana é o 5º país do continente a permitir a entrada de todos os portadores de passaportes africanos. O Ruanda, as Seychelles, a Gâmbia e o Benin têm a mesma política. Especialistas quenianos e egípcios analisam o discurso do Ano Novo de Xi Jinping. As palavras do presidente chinês tiveram uma profunda repercussão em alguns académicos das nações do Sul global, como o Quénia e o Egito, devido à demonstração das aspirações e esperanças da China de prosperidade global comum. No seu discurso, Xi Jinping destacou o papel ativo da China na promoção da reforma da governação e no aprofundamento da solidariedade e da cooperação entre o Sul global. South and particularly Africa has been in the periphery of global governance and decision making for a very long time. And China talking about reforming the global governance system and reforming it, I think it's music in the ears of countries in the global south. China is a focal power for peace in the whole world. China never attacked any other country and has no colonization history. So I think we share the same feeling and the same concern for peace. If we are talking about development, so we should talk about peace and stability in whole Africa. China is very important. Na Alemanha, uma nova exposição pretende ampliar a compreensão de África através da arte e da história cultural. The True Size of Africa, em português, o verdadeiro tamanho de África, está em exibição na siderurgia de
Volkslingen, localizada junto à fronteira com a França, e apresenta obras de artistas de todo o continente. Uma perspectiva africana em cada canto e em cada parede do espaço considerado pela Unesco Património Mundial. Retratos fotográficos, pinturas, instalações, vídeo e esculturas. 26 obras que, de acordo com os organizadores, exploram a África e abordam a sua história cultural, tradições intelectuais e estereótipos. A exposição The True Size of Africa pode ser vista até 17 de agosto deste ano. We underestimate the whole role in history and the own history Africa had before colonialism. All this is part of this show, and this is what we aim to show, how big the influence was from African people. Because they were forced to leave Africa, they also spread their culture. The question of Africa is the global question. If we don't resolve the questions which are climate and migration and democracy in the real life model of Africa, then we won't resolve it on a planetary basis. So we really should rather have also a look sometimes to something different, because we have been talking about months now about American elections, and now it's gone, and now we see we have this situation we have with Mr. Trump. So I think we should really look to other spots sometimes also. Os papagaios cinzentos africanos estão ameaçados pelo tráfico ilegal. Famosa por imitar a fala humana, a ave enfrenta vários perigos. O abate ilegal de árvores e a desflorestação ameaçam os seus habitats naturais. Aumentou a caça furtiva para satisfazer uma procura crescente de animais de estimação. A população selvagem já foi de milhões, caiu para cerca de 100 mil aves. Encontram-se sobretudo em países como o Quénia, o Uganda e a Tanzânia. No entanto, a maioria das aves traficadas provém da África Ocidental, onde habitam as florestas equatoriais, de países como os Camarões, a República Democrática do Congo e a Nigéria. Apesar das convenções internacionais de proteção animal, os traficantes exploram lacunas nas leis regionais para atuarem em países como Togo, o Ghana, e a espécie já é considerada extinta. Up to 60% of African reptiles die between captured in the forest through transportation to the final destination. So what does that mean? Out of 10, only 4 make it to the final destination. And that's why we are saying, as much as you are seeing having that bird in your home is fancy, many of them have died before you got that at home. As much as you want to see birds in cages next close to you, mimicking and so on, this is not their natural environment. These birds get stressed, they get angered, and they can really explode this by blacking their feathers. So we really appreciate if birds will stay in their natural habitats, and we shall admire them, and then life will be so much better for them as well. Most of the parrots that are exported go out on planes. There was a recent seizure of over 250 grey parrots seized on a Turkish Airlines flight leaving the DRC, destined for Iraq. And airlines can do a lot to tighten up their systems to make sure that their flights are not being exploited by traffickers to move illegal animals illegally. A Nigéria começou o novo ano com o Carnaval Fanti em Lagos. Considerado um dos maiores carnavais da África Ocidental, o evento juntou milhares de pessoas no primeiro dia do ano. Os trajes, a música e a dança refletem uma mistura da herança brasileira e cubana nas ruas da cidade africana. O desfile é uma fusão única do património cultural dos dois continentes. A tradição remonta ao período colonial, introduzida pelos repatriados do Brasil e de Cuba quando regressaram a Lagos no século XIX. We are celebrating it because it's a new beginning. We want to start afresh. We have done a lot of things in the past. So we are using this opportunity to unite ourselves, to try to look for something even more better than what we have been doing in the past. Última notícia deste Zoom África.